se aproximou muito do Polo europeu, que é a nossa meta desde que o Polo foi lançado, né? Muita gente pede, traz o equipamento do Polo europeu, trouxeram, que foi a roda do Polo GTS. Traz não sei o que do Polo europeu, e a Volkswagen vai trazendo devagarinho. Um dia talvez a gente tenha um Polo europeu. Mas agora ele se aproximou muito do visual aqui dianteiro, então a gente tem esses dois frisos cromados aqui ligando todo o para-choque, e o farol agora é full LED em todas as versões, menos no Polo Track, mas a partir do MPI a gente já tem um farol full LED, inclusive DRL e seta são em LED também. Mais um ponto de crítica é que ele perdeu o farol de neblina. Segundo a Volks, pelo menos com esse farol full LED, ela promete uma iluminação bem superior ao halógeno com farol de neblina, ou seja, resumindo, pela Volks não faz falta esse farol de neblina. À noite realmente talvez você não sinta tanta diferença assim, mas numa situação literalmente de neblina, o próprio farol de neblina talvez faça uma falta. Outra crítica bastante comum foi em relação à roda. Afinal, o Polo tinha a opção de roda até 17 polegadas, né? Era uma roda simplesmente belíssima, mas agora ele só vai até 16, mesmo na versão Highline não tem opcional de roda, e é uma roda um tanto quanto fechada, não é aquela roda esportivada. Então é uma roda bem aerodinâmica, ela é toda fechada, tem micro furos aqui para passar a ventilação, mas a intenção mesmo é melhorar o consumo desse carro. Bora ver lá a traseira? E para quem pede muitos itens do Polo europeu, acho que aqui choraram, viu? Choraram bastante, porque o Polo europeu é bem diferente do nosso nacional, principalmente por conta da lanterna. Era o que todos esperávamos, que ele trouxesse aquela lanterna que invade a tampa do porta-malas. É uma lanterna muito bonita de fato. Ela imita a lanterna do Golf MK8, então traz toda a alma esportiva do Golf, mas a Volks não mexeu com isso, né? Quando a gente traz assim custos de facelift, custo de nova geração, um custo de uma restilização, quando mexe em chapa, na chapa do carro, ou seja, lateral, porta-malas, portas, capô, traz um custo muito alto para se fazer uma restilização. Então por isso a Volks resolveu não mexer, porque ela teria que modificar toda a tampa do porta-malas, talvez perdesse alguns pontos também no gabarito, que ela é gabaritada 5 estrelas no teste de segurança também. E a Volks também modificou posições dos nomes, né? Antes a gente tinha um Polo aqui no canto e do lado de lá a gente tinha a sigla do motor 200 TSI. Talvez porque agora ela trouxe o motor 170 TSI para esse carro, ou seja, basicamente o mesmo motor do Up. Talvez sujasse um pouquinho a imagem se colocasse ali 170 TSI. Então a Volks resolveu colocar só o TSI e trouxe o Polo aqui para o centro, como acontece em todos os Volks, né? E também remodelou aqui o símbolo com o novo símbolo da Volkswagen. Continua tendo câmera de ré e sensor de estacionamento. Mas, basicamente, esse aqui é o visual traseiro do Polo. A gente vai dar mais desse carro, vai falar sobre a dinâmica, o que é que mudou realmente. Lembrando que ele mudou o freio traseiro, agora não é mais a disco, é tambor. Também deu uma modificada, como eu disse, no motor, câmbio. E tudo isso a gente vai falar, inclusive, de segurança quando estiver andando no carro. Mas bora falar um pouquinho de espaço, já que essa é a primeira vez que eu testo o Polo. E se a gente fala de espaço, vamos começar logo pelo porta-malas. Porta-malas que pode ser aberto aqui pela chave que é presencial, tradicional chave da Volks. E aqui dentro a gente tem 300 litros de capacidade. A Volks manteve um acabamento bem legal aqui no porta-malas do Polo. Tem também esse acabamento aqui, que guarda o triângulo, uma engenhosidade bem legal. Mas um ponto de crítica, na minha opinião, é que ele perdeu aquele tampão que ficava mais bacana. Era um tampão bem mais visto. Ele agora é basicamente esse pedacinho de pano com uma madeira que tampa aqui a parte do step. Também não tem pintura, né? Isso aí realmente é uma falta de atenção para um carro que hoje custa na faixa de 115 mil reais. Inclusive, ela deixou resquícios que esse carro tinha um acabamento melhor aqui no porta-malas, que são esses grampos aqui laterais, que antes eles serviam para prender. A gente levantava esse tampão, ele era um tampão bem maior e não assim, e ele ficava preso aqui, facilitando a retirada do step. Então, era uma tensão que a Volks tinha maior no Polo, que agora não tem tanto. E ó, deixa eu abrir aqui para mostrar a vocês, parte traseira do carro, continua muito bem acabada, mas lembrando que o banco agora da frente ele é inteiriço. Segundo a Volks, ele é um pouco inspirado no banco do Polo GTS. Eu não acredito tanto nisso, eu colocaria mais como economia de custo. Como o Onix faz isso, o Kwid faz isso, o Mob faz isso. Inclusive, tem um porta-objetos minúsculo aqui, antes que ficava aqui, mas agora o banco é inteiriço.
mas ele continua tendo uma pegada boa, tá? Apesar de ser inteiriço, ele continua tendo um acolchoamento bom. Quando você se sente bem acomodado, e ela continuou ali com a saída de ventilação dupla. E agora, antes ele só tinha uma tomada USB, agora ele tem duas tomadas USB do tipo C. Mas deixa eu entrar aqui para mostrar a vocês um pouco desse espaço interno. Eu gosto do Polo por conta disso. Ele tem um entre-eixos legal, né? Apesar de ser um hatch, ele continua tendo um espaço bacana. Tem iluminação aqui para quem vai atrás. Cinto de 3 pontos, obviamente, e encosto de cabeça. O acabamento aqui atrás, 100% plástico, não tem nenhum tecidinho. E basicamente isso que a gente tem aqui na traseira do Polo. Bruno, merecia mais alguma coisa? Acabamento, realmente, na porta merece, porque a gente tem um só tom de plástico, não tem nada biton, não tem um tecido para colocar aqui o cotovelo. E é isso. Vamos dirigir esse carro. E é isso aí, turma, aqui a bordo agora do novo Polo, carro que deu uma mudada aí no motor, transmissão. A pegada aqui continua a mesma, né? A Volkswagen recalibrou a suspensão, tem novos amortecedores aqui em todo o conjunto, mas a gente continua com aquela belíssima plataforma MQB, belíssima plataforma essa que gabaritou nos testes de segurança, ou seja, já dando uma pincelada aqui no quesito de segurança, o Polo continua com 4 airbags, tem controle de tração e estabilidade. O porém é que ele não tem mais nada no quesito tecnologia semi-autônoma, porque não tem ACC, não tem frenagem, não tem assistente de permanência em faixa, e a Volkswagen resolveu aproveitar o mesmo volante que a gente tem, por exemplo, no Nivus, que é um carro com ACC, que é o piloto automático adaptativo, item presente hoje em um carro como, por exemplo, o Honda City, que é concorrente do Polo. E aí ela reaproveitou esse volante e trouxe esse botão aqui, ó, que é o mesmo botão que temos lá. Só que aqui não tem, então quando a gente pressiona aqui, diz no painel botão sem função. Acho que isso aí foi uma falta de capricho por parte da Volks, né? Um carro que desde o seu nascimento lá em 2018 tem essa pegada mais requintada e agora foi reforçado por alguns itens aqui, como por exemplo a central VW Play de 10 polegadas com espelhamento Android Auto e Apple CarPlay sem fio, tem duas tomadas USB-C aqui do meu lado direito e o ar-condicionado digital que deu um toque a mais de sofisticação. E voltando aqui a falar um pouco dessa pegada de condução do Polo, ele agora tem um motor 1.0 turbo recalibrado, né, com a turbina um pouco menor, então ele desceu de 128 cavalos com etanol para 116 com etanol aqui. E o torque também desceu cerca aí mais ou menos de 3 kg, de 20,5 ele regrediu ali para 16,8. Então, basicamente, quase 4 kg de torque a menos. A gente tem um desempenho um pouco mais amansado, enquanto no antigo Polo 0 a 100 era feito em 10,1 segundos. Aqui a Volkswagen promete em 10,6, só que aquele refinamento de condução a gente continua tendo. A transmissão aqui também não é mais a mesma. Aqui a gente tem a mesmíssima transmissão do Polo 1.6 MSI, ou seja, é uma transmissão também mais amansada, só que continua com a função Sport, quando se dá um toque para cá, continua com a função manual. Ele não perdeu o pedal shift aqui atrás do volante. E aquela coisa que eu venho dizendo desde o começo do vídeo, que é a andada do carro. Ó, vou reduzir aqui para a segunda, pisa fundo. Ele ainda baixou para a primeira. Continua andando muito bem, mas você sente que o lado aspirado do motor trabalha mais do que a turbina. A turbina agora ela está muito mais amena do que era o Polo antigamente. Isso ajudou, né, de outro lado, porque o Polo conseguiu ficar um pouquinho mais econômico. Eu estou aqui em um trecho rodoviário agora, mas o consumo que está mostrando aqui no painel de 10,6 é um consumo urbano. Ok, sem ar, mas com o ar-condicionado ligado a gente consegue ainda manter uns 9,2 km por litro. Então é bem interessante essa andada do Polo, a pegada. E muita gente também reclama de frenagem porque ele perdeu o disco traseiro, era um diferencial gigante do Polo. Acho que a Volkswagen devia mexer em outras coisas dele, manter ar-condicionado aqui daquele jeito antigo, sem ser esse touch, uma central um pouco menor, mas nunca ter tirado o freio a disco traseiro. Ela deixou esse Polo mais leve, então ele continua tendo
uma frenagem muito boa, inclusive a distância de frenagem reduziu, mesmo perdendo o freio a disco, mas era um diferencial, né? Isso aí gera um ponto de crítica em quem está buscando comprar esse carro. E aí a gente acelera fundo aqui, ó. Mas quando eu toco no freio, é um carro que freia bem, mas ele perde um pouco a traseira, porque ele tá freando com o disco lá na frente e a traseira tá perdida com o tambor. Lembrando que agora ele tem essa manopla aqui, que é a mesma manopla do T-Cross, então ele tem as letras iluminadas aqui. É bem bacana esse acabamento, eu curto muito. E claro, falar de Polo, fazer um vídeo do Polo e não falar de acabamento, o pessoal vai tudo criticar, né? Polo deu uma melhorada aqui visual, mas para mim essa melhorada visual deveria ter continuado com o que o outro Polo entregava. Porque o outro Polo entregava um painel meio que bicolor. Então a gente tinha um acabamento meio bege, meio cinza na parte de baixo e preto por cima. E agora não, ele é todo plástico, como sempre foi, mas ele é todo preto. Do topo ao final, ele é todo preto. Mas ele agora recebeu esse toque aqui visual no console central, aliás, no painel, na faixa central, imitando um pouco de fibra de carbono. Deu sim uma requintada, deu uma esportivada no carro. Mas para mim, particularmente, eu trocaria essa faixa aqui pela faixa antiga e continuaria com o painel Biton. Outros destaques que o Polo tem aqui por dentro, que a gente pode listar, é o retrovisor fotocrômico, continua aqui na linha. Também partida no botão. E algumas funções que eram feitas aqui no console central agora estão transferidas ali para a central multimídia, como por exemplo, abrir o porta-malas, sensor de estacionamento, e agora ele também conta com start e stop. Eu acho isso aqui que deveria continuar aqui, até porque mantiveram os botões, então fica um negócio bem estranho. A gente tem 6 botões aqui vazios, sem funções alguma. Isso aí eu acho que realmente ou retrabalhava aqui, ou deixaria as funções aqui. A pegada desse volante novo é bem bacana, apesar que o couro não é aquele couro legítimo que a Volkswagen usa em alguns carros, como por exemplo no primeiro nível, que era o volante importado do Passat lá da Alemanha, mas ele tem uma pegada bacana. Tem aqui as funções do piloto automático convencional e aqui eu posso mexer no Active Info Display. Isso aqui é um ponto de parabéns para a Volks, porque ela está aplicando muito o painel de 8 polegadas, que é um tanto quanto aquém comparado a esse Active Info Display. Inclusive o Polo tem algumas versões, mas aqui, pelo menos nessa versão Highline, a Volks continuou com esse painel de 10 polegadas que eu curto muito. Olha a pegada dele, peguei uma área aqui mais de... E aí, cachorro, quer morrer? Ele tá vindo atrás, ó. Ele gostou do Polo. Ele gostou do Polo. Não vem atrás, não. E voltando a falar aqui, essa é uma pegada mais noturna. Eu tô aqui embaixo de algumas árvores e a gente vê que realmente a cabine do Polo tá mais sofisticada. A gente tem a VW Play junto com a Active Info Display e o ar-condicionado digital continua aqui também partida no botão. Pontos de atenção, realmente eu teria em uma frenagem mais brusca com desvio de trajetória, porque não temos mais o disco lá atrás. Então ele perde um pouco da potência de frenagem lá da traseira. No mais, eu curto muito a interna do Polo. Realmente muita gente reclama de acabamento. Mas acabamento, quando a gente fala, né, você não vai andar dirigindo batendo no painel. O que vale para mim mesmo de acabamento é você ver, se agradar, ver que tá um visual muito requintado. E de fato isso acontece aqui no Polo.